Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, retomando a saudação inicial, porque para quem estava em casa estávamos sem áudio. Celebramos o 22º domingo do tempo comum, rezando pelos catequistas, homens e mulheres de Deus que nos transmitiram a fé. Rezando a pedido do Papa e dos bispos do Brasil, pelos nossos irmãos do Haiti, que passam por uma grande catástrofe humana em virtude dos terremotos. Que o Senhor tenha misericórdia daquelas vidas inocentes. Ainda rezando pelo povo do Afeganistão, que, como ouvimos no Evangelho, estão marcados por uma ambição tamanha, tanto de religião quanto política, que extermina a vida de crianças, de mulheres e de cristãos. Que também o Senhor tenha misericórdia
do povo do Afeganistão. Estamos recebendo a Pastoral dos Surdos e nosso abraço àqueles que, não ouvindo, contam com o coração, com os sinais do amor, para receber e viver a palavra de Deus. E este é o tema das leituras deste final de semana: receber e viver a palavra de Deus. Marcos nos apresentou Jesus para podermos segui-lo. Fazendo uma pausa no evangelista Marcos, João nos apresentou Jesus como pão do céu, que nos é dado para salvar a vida na terra e para fazer com que a vida se torne eterna no céu. Retomamos agora a reflexão de Marcos, para além de conhecermos a importância do pão da vida eterna, também conhecermos a importância do pão da palavra. Nós encerramos as leituras dizendo palavra da salvação quando lemos o Evangelho. Palavra do Senhor, os outros textos bíblicos. E a frase está no singular, justamente mostrando que a palavra de Deus é sempre a mesma. Ao sermos convidados ao banquete do Cordeiro, respondemos: dizei uma palavra e sereis salvos. A palavra de Deus restitui a dignidade e a graça para o ser humano. Deus é um Deus que se comunica. Sua palavra é tão forte que quando falou, criou o mundo inteiro, tudo que nele existe, e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isto é, para manifestar esta palavra, para manifestar o seu amor. E durante todo o Antigo Testamento, a palavra foi comunicada na forma dos mandamentos, na forma da lei. Na primeira leitura, Moisés diz que o povo de Israel é o único povo que tem um Deus que lhes deu mandamentos e preceitos. Moisés pede que o povo de Israel guarde e coloque em prática estes mandamentos. E a proposta é que o povo de Israel se torne sinal de sabedoria e inteligência para todos os outros povos, a ponto de eles também acreditarem nos preceitos, na lei, nos mandamentos do Senhor. A lei e os mandamentos revelam para o povo de Israel a justiça, a verdade, a graça de Deus. Fora da palavra, o povo de Israel está na infidelidade. Quando vive a palavra, cumpre com a primeira aliança. As tábuas da lei e os textos bíblicos do Antigo Testamento eram guardados numa arca, chamada Arca da Aliança, de princípio em forma de andor, a arca com os braços para ser carregada de acampamento em acampamento. Depois a arca foi depositada
como está o nosso sacrário hoje, no centro do templo. E com a mesma importância do sacrário, a palavra mostrava ao povo de Israel a presença de Deus. Mas o Espírito Santo visitou Maria e mostrou que a palavra precisa se tornar vida. E a arca agora passa a ser Maria, que carrega no seu ventre o Verbo encarnado. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A partir de Maria, o Verbo de Deus tomou a forma humana. E Jesus nos mostrou que é possível a palavra se tornar vida. É preciso a palavra se tornar vida. E a partir de Jesus, cada um de nós, como Maria, também deve se tornar uma arca que guarda em si a palavra. Tiago diz à sua comunidade na segunda leitura que a palavra nos criou, a palavra nos revelou a verdade, a palavra salva as nossas almas. E como na primeira leitura, Tiago ensina: sedes praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Às vezes podemos pensar, se eu ler a Bíblia inteira, estou salvo. Se eu decorar, é um pouco mais difícil, a Bíblia inteira, estou salvo. Se eu tiver 10, 15, 20, 30 Bíblias na minha casa, eu estou salvo. E isso não vai adiantar nada. Alguns vão fazer como os discípulos semana passada, mas esta palavra é muito dura. Se eu pegar a Sagrada Escritura inteirinha, querer vivê-la sozinho é demais. Minha humanidade não suporta. Mas se eu vivo nesta palavra, e se cada ser humano vive uma frase, um versículo, um capítulo desta palavra, então a Sagrada Escritura até que fica pequena, porque nós somos muitos seres humanos. Paulo diz que viver a palavra Tiago diz que viver a palavra é fazer as coisas mais simples. Olhar para os órfãos, para as viúvas e evitar as paixões do mundo. Na época, as crianças sem pai, sem mãe, eram marginalizadas. A viúva era discriminada. E existiam muitas ideias de deuses pagãos que confundiam o povo da aliança. Também hoje nós temos os órfãos, viúvas e viúvos, e tantas outras paixões. Quando a palavra está no nosso coração, nós corremos ao encontro daqueles e daquelas que sofrem, nos consolamos, nos ajudamos e permanecemos firmes no propósito com Deus. Agora vamos entender o Evangelho. Tanto os mestres da lei como os fariseus, quanto Jesus, conhecem muito bem a palavra. Os mestres da lei foram responsáveis em guardar e transmitir a palavra, junto com os fariseus e os outros grupos religiosos. Todo o Antigo Testamento é responsabilidade desses mestres da lei e fariseus. Mas eles se tornaram um pouco ativistas.
deixando-se perder o essencial para apenas o cumprimento da tradição. Os discípulos tiveram um dia cansado de trabalho e chegam comendo pão famintos e não lavam as mãos. Então Jesus é questionado porque eles quebram a tradição. Jesus faz com eles uma reflexão. De que adianta lavar as mãos se a multidão não tinha o que comer? De que adianta tomar banho chegando das praças se eu não tenho casa onde entrar? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É claro que agora, com a pandemia, por exemplo, nós redescobrimos a importância da higiene das mãos. E para o povo judeu também, isso era de fundamental importância, porque na rua existia muita sujeira, contaminação. Comer com as mãos sujas era um risco de se contaminar. Chegar da rua, onde se encontrava com os estrangeiros, os cambistas, os que compravam e vendiam mercadoria, também era necessário um banho e trocar de roupa. Mas quando a vida não está tão abastecida, tão privilegiada, como se comportar diante da lei quando eu não tenho o que comer, quando eu não tenho onde morar? E aí Jesus vai dizer que só a tradição não é suficiente. O que de fato importa é viver o mandamento de Deus. E aí ele mostra, sem anular a tradição, onde é que está o problema humano. A fonte do problema humano é o nosso coração. E Jesus diz, é do coração que sai más intenções, e faz uma lista que não tem como a gente escapar. Tudo que Jesus falou para os mestres da lei, para a multidão, ainda está presente em muitos corações. Más intenções, imoralidades. Gosto de chamar a atenção ao roubo. Quem é que não vai ficar escandalizado? Velhinha é de propósito, tá? Se uma velhinha for lá no centro receber a sua aposentadoria e saindo do banco com o dinheirinho para pagar as contas, comprar o remédio, for assaltada, empurrada, cair, machucar-se, quebrar o óculos, ficar sem o dinheiro do seu sustento, por causa de alguém que se tornou marginalizado, por causa de alguém que cometeu esta agressividade e violência, esse roubo. Até eu, se o ladrão passar na minha frente, vou pegar ele para o pescoço. A gente se indigna, às vezes, com um ato desse. Mas a gente não para se indignar com a aposentadoria que não é o suficiente para o sustento daquela senhora, com todos os anos de trabalho que não foram talvez bem remunerados, com a verba da saúde que é desviada e o remédio que ela precisa não chega no posto gratuito, o exame que ela precisa não consegue fazer por causa da fila da espera. Um pequeno roubo de grande proporção na violência nos chama atenção. E o roubo que foi institucionalizado, às vezes passa desapercebido. Continua as ambições desmedidas, maldades. Olha a ambição desses grupos radicais no Afeganistão, que devastam a vida humana, a estrutura social e até mesmo religiosa. Maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho
E uma palavrinha que eu pulei de propósito, adultérios. Até a palavra adultério a gente conseguiu enfraquecer. Hoje só é usada a palavra adultério para traição entre um casal. Não. Se eu tenho um compromisso do amor com a Eucaristia e estou com ódio no meu coração, já adulterei meu compromisso com Deus. Se eu tenho o necessário e não me incomodo e não quero partilhar, não me preocupo com quem nada tem, já estou adulterando a vontade, o plano, a palavra de Deus. Quando nós desobedecemos, não guardamos os mandamentos, adulteramos tudo aquilo que Deus sonhou, planejou, tudo aquilo que Deus quer para nós. E a última das consequências de um coração vazio é a falta de juízo. Vocês se lembram que na primeira leitura, os mandamentos e os preceitos de Deus nos dariam inteligência e sabedoria? Se no coração não estão os mandamentos de Deus, nós estamos de cabeça vazia, falta juízo. Não só para cuidar da própria vida, mas também em tudo aquilo que a gente faz. Um político sem juízo é um desastre na vida social. Um pai de família sem juízo é um desastre naquela família. E assim por diante, um cristão sem juízo não consegue expressar a graça de Deus. Mas do coração também pode sair coisas boas. E por isso que Deus não se cansa de oferecer a sua palavra para nos salvar. Cantamos no Salmo, encerrando a reflexão, quem que vai morar na casa de Deus? Quem vai morar no Monte Santo? Quem tem Deus no coração? A nossa casa com a casa de Deus é germinada, conjugada. Deus mora em nós, nós moramos em Deus. E a maneira pela qual Deus escolheu morar em nós é a sua palavra. Quando o coração está cheio da palavra de Deus, a boca vai ficar cheia da palavra de Deus. As ações cheias da palavra de Deus. E se os seres humanos têm a boca e o coração cheios de Deus, de sua palavra, o mundo vai ficar repleto da palavra e com certeza vai ser outro. Que o pão do céu e o pão da palavra encha de Deus as nossas vidas e a vida do mundo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Verum caro factum est